Me diga, quantas oportunidades você já perdeu por medo? Talvez não tenha se candidatado a uma vaga, não tenha falado com a pessoa que gostaria, não tenha iniciado um projeto dos seus sonhos, tudo porque o medo simplesmente gritou mais alto. E o medo é a arma mais poderosa contra o seu progresso. Ele não precisa destruir você, basta te paralisar. E o problema é que a maioria das pessoas não o enxerga, não vê que está preso a ele. E são vários os tipos de medo. Tem o medo do fracasso, medo da rejeição, medo de não ser bom o bastante. Mas pare e pense, quantas vezes de fato você realmente fracassou de forma irreversível? A maior parte dos nossos medos nunca se tornam realidade. E o autor de um dos livros que eu li recentemente, chamado Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill, diz que o diabo mantém as pessoas sob controle justamente através do medo. E por quê? Simplesmente porque a mente dominada pelo medo não cria, não arrisca e não cresce. E como vencer o medo? A resposta não é eliminá-lo, mas sim enfrentá-lo. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. É olhar para aquele frio na barriga e dizer: "Ah, eu vou mesmo assim." Pense em uma criança aprendendo a andar de bicicleta. No começo, ela tem medo de cair, mas é caindo, levantando e aí tentando de novo que ela aprende. E se o medo vencesse ela, ela simplesmente nunca sairia do chão. E a vida adulta não é diferente. Nela você tem situações ainda mais complexas, onde o medo ele te afeta de forma muito mais decisiva. Porém, existe outra chave muito poderosa para enfrentar o medo, que é mudar o foco. Quando você foca no problema, o medo acaba crescendo. Mas quando você foca na solução e no que pode conquistar, caso consiga, o medo perde força. Ele vai diminuindo de tamanho, ficando quase insignificante. Por exemplo, em vez de pensar, e se eu fracassar? Pergunte, e se der certo? Essa simples mudança de mentalidade em qualquer situação que você enfrente já vai mudar o parâmetro do seu medo. E lembre-se, o medo se alimenta da incerteza. Ou seja, quanto mais você estuda, mais se prepara, mais pratica, menor ele vai ficar. É como acender uma luz num quarto escuro. Quando você acende, os monstros simplesmente somem. E esse monstro em questão é o medo. Então, onde o medo está controlando a sua vida? Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja nas finanças ou nos sonhos, identifique-o. Escreva, dê um nome a esse medo. Depois dê um passo, ainda que pequeno, em direção a ele. Porque o medo só tem poder quando você obedece. No momento em que você age, descobre que ele não era tão grande assim. E no fim das contas, a verdadeira liberdade não é viver sem medo, mas viver acima do medo. Porque quem controla a mente, controla a vida. Quem deixa o medo controlá-lo, perde as chances que a vida favorece. E nunca se esqueça, coragem não é ausência de medo. Coragem é ação apesar do medo.